Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Espero que estejam todos bem. Obrigada, Edu, pela introdução. Então, meu nome é Mariana Cota, eu trabalho na área de gerência de benefícios previdenciários e eu estou aqui para mostrar para vocês os campos, as informações do informe de rendimentos que a Real Grandeza encaminhou para os aposentados e os assistidos. Logo após a minha apresentação, o João vai falar sobre a saúde e a Flávia sobre o empréstimo. Bom, então, como todo mundo já sabe, né, a declaração de ajuste anual é uma obrigação do contribuinte junto à Receita Federal. Então, para isso, a Real Grandeza emite um informe de rendimentos para que vocês possam ter a possibilidade do preenchimento desses campos de forma correta. E qual é o objetivo dessa declaração de ajuste anual? Essa declaração de ajuste anual, a Receita Federal ela vai verificar o que foi pago, os rendimentos que o contribuinte recebeu no ano de 2023, verificar o imposto de renda, né, também que foi descontado, caso tenha sido descontado, e fazer os ajustes, né, os ajustes, ou para restituição ou para o pagamento. A gente lembra que o prazo de entrega se inicia amanhã, vai do dia 15 de março ao dia 31 de maio, e a Receita Federal já disponibilizou o download do programa, da declaração de ajuste, nessa semana. No dia 12, eles disponibilizaram. Então, caso o contribuinte queira entrar para verificar as informações, já para fazer algum lançamento, pode ser feito. O que não consegue nesse momento é o envio, mas o acesso já pode ser feito. Bom, e por onde o contribuinte pode fazer essa declaração? Ele pode baixar, então, um download no seu computador, né? Então, aqui a gente também fala, né, sobre a disponibilização desse download, que foi a partir do dia 12 de março, e também pelo celular, né? Baixando lá no Play, na lojinha para baixar o aplicativo. Sendo que tem algumas restrições. Não pode ser encaminhado, não pode ser feita a declaração de ajuste anual pelo celular de valores superiores a 5 milhões, de valores recebidos do exterior, relativo à recuperação da parcela isenta da atividade rural ou correspondente a lucros de venda de imóvel residencial para aquisição de outro. Desde 2022, a Receita Federal ela disponibiliza para o contribuinte a possibilidade de acessar uma declaração pré-preenchida. E como é que isso pode acontecer? Para ter acesso a essa declaração pré-preenchida, o contribuinte tem que ter conta no site gov.br e ter como nível de segurança os níveis prata ou ouro. E o que é isso? Quando o contribuinte se cadastra no site gov.br, existem algumas. O site solicita alguns documentos, né? Então, solicita cópia, você envie a identidade, ou então a CNH, que faça o reconhecimento facial, compartilhe o banco, enfim, são algumas coisas que esse site solicita por contribuinte, e a partir do que ele fornece ele vira, então, com acesso prata ou ouro. Então, se você, contribuinte, tem acesso a esse site, está num desses níveis, você pode acessar essa declaração pré-preenchida. Ou seja, já vai aparecer para você os rendimentos que as fontes pagadoras, enfim, bancos, enviou de informação para a Receita. Agora, o que é importante frisar é que a responsabilidade da informação é sempre do contribuinte. Então, você vai validar a informação que vai aparecer para você nessa declaração pré-preenchida. E, se for o caso, você pode fazer e deve fazer, né, a retificação conforme o documento que você recebeu da sua fonte pagadora ou do seu banco, enfim, para que você não incorra no risco de cair na malha fina. Existem dois tipos de declaração, né? A declaração simplificada e a completa.
Bom, a declaração simplificada são para aqueles contribuintes que receberam os rendimentos no total de R$ 16.754,34. E nessa declaração também não são aceitas as deduções. E sobre esse valor tributável de R$ 16.754,34, já é aplicado esse desconto de 20% sobre o valor desse rendimento. Agora, a declaração completa a declaração completa serve para quem recebe mais de R$ 16.734 e tem despesas a lançar, né? Como despesas com os dependentes, educação, saúde e previdência. Quando o contribuinte entra no site da Receita e faz a sua declaração, a Receita também já demonstra para vocês esses dois tipos, a simplificada e a completa. E você vai ver o que melhor lhe couber. A Real Grandeza, como feito também em outros anos, encaminha o informe de rendimentos por e-mail. Para os assistidos e pensionistas que não têm e-mail, nós postamos um informe de rendimentos. E a outra forma de ter acesso também a esse informe é através do nosso portal do participante no site. No final da minha apresentação, a gente vai mostrar um vídeo institucional que a gente comenta sobre esse acesso, de como acessar o informe de rendimentos pelo portal do participante. Bom, aqui na apresentação, a gente, então, finalmente chega na parte do modelo do informe de rendimentos encaminhado pela Real Grandeza. São 7 itens que a gente vai mostrar para vocês, explicando um a um. E como o Eduardo falou, caso vocês tenham alguma dúvida, ou vocês podem colocar no chat, ou vocês podem colocar no chat, que no final da apresentação o Edu vai passar as perguntas e a gente vai responder. Bom, então os quadros 1 e 2 foram informados a razão social e o CNPJ da Real Grandeza. É bom se atentar que, por várias vezes, vocês vão ter, né, quem não fizer a declaração pré-preenchida, vocês vão ver que, por várias vezes, vocês vão ter que digitar o CNPJ da Real Grandeza. Então, é importante que vocês tenham bastante atenção nessa digitação para que não seja errado e também corra, né, de ter algum problema junto à Receita. Logo abaixo, a informação da razão social e do CNPJ, a gente tem lá o nome completo do recebedor e o CPF. Bom, a partir do quadro 3, são iniciados as informações, né, os valores nesse informe de rendimentos. No quadro 3, são informados os rendimentos tributáveis, deduções e o imposto de renda na fonte. A gente está destacando aí a primeira informação, né, que é o total de rendimentos. Então, foram os rendimentos tributáveis pagos no ano de 2023, sendo que, para aquelas pessoas com 65 anos ou mais, foi deduzida a parcela referente a essa dedução. Tá? Ou seja, então, se você tem 65 anos ou mais, vai ser o rendimento bruto que você recebeu no ano, menos essa parcela de dedução dos 65 anos. E onde que o contribuinte tem que declarar esse valor lá no programa da Receita Federal? Bom, você vai ver que tem, quando você abre o programa, né, vai ter ali um índice fichas da declaração e você vai preencher essas informações, né? Caso você tenha informações no quadro 3, lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, como eu falei, por várias vezes vocês vão ter que preencher lá o CNPJ e a razão social da Real Grandeza. Então, se inicia com essas informações e o valor que a gente informou nessa primeira linha do campo 3, total de rendimentos, é o valor que você vai ter que digitar no campo rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O que é importante a gente frisar é que é importante lançar o valor que a gente lançou no seu informe de rendimentos é o valor
que a Real Grandeza informou para a Receita Federal. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse valor, tá certo, tá errado, não achei, eu acho que não é isso. Antes de você mandar o seu programa para a Receita, a sua declaração para a Receita, você aciona a gente, tá? Que a gente vai te orientar para não incorrer também em cair na malha fina. Então, o valor que a gente informou no total de rendimentos foi o que nós encaminhamos também, a Real Grandeza encaminhou através da DIRF para a Receita Federal. Então, você vai lançar esse valor do total de rendimentos nessa opção, rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Logo abaixo esse quadro, vocês vão ver a opção contribuição previdenciária oficial. O que é importante a gente reforçar nesse campo? Essa contribuição previdenciária não é a contribuição descontada que a gente desconta no contra-cheque do aposentado. Essa contribuição é a contribuição do INSS. O que a gente percebeu é que no ano passado, por exemplo, algumas pessoas lançaram valor de contribuição neste campo, e aí incorreu em cair em malha fina e vieram tirar dúvida com a Real Grandeza e a gente explicou, olha, você revê o campo que foi lançado a sua contribuição, porque esse campo é da contribuição do INSS. A contribuição da Real Grandeza vai ser lançado em outro campo que a gente vai demonstrar a seguir. E vocês vão ver também que eu vou voltar na mesma tela, tá? Porque a gente optou aqui em fazer essa apresentação conforme cada linha dos quadros. Então, eu vou voltar nessa tela novamente para explicar para vocês depois. Bom, a próxima linha é sobre as contribuições, né, como eu estava falando, como eu já comentei anteriormente, a contribuição à previdência privada. Ou seja, então, essa informação efetivamente é da contribuição que a Real Grandeza descontou do contra-cheque do aposentado, do plano BD e do plano CD, pode ter sido do aposentado e também da pensionista. E onde o contribuinte vai informar essa contribuição? Bom, essa contribuição vai ser informada, então, na opção pagamentos efetuados, vai selecionar o código 36, Previdência Complementar, selecionar que a despesa realizada é com titular, novamente CNPJ e razão social da Real Grandeza e digitar o valor pago que está nessa linha da contribuição da Previdência Privada. Lembrando que essa contribuição da Previdência Privada é também deduzido da parcela do abono anual, né? O 13º. Bom, continuando. Em alguns casos, nós descontamos a pensão alimentícia do rendimento que a Real Grandeza paga para o assistido. Nesse caso, a pensão alimentícia informada nessa tela está o valor total. Eu digo isso, exceto o 13º salário, eu digo isso em relação ao valor total, é porque pode ser que, em alguns casos, tenha mais de um pagamento de pensão alimentícia. Só que esse pagamento, só que essa separação por beneficiário, por alimentado, a gente vai informar no quadro 7. Tá? Então, onde vai ser lançado? Vai ser lançado também na opção pagamentos efetuados, né, no programa da Receita, selecionar o código 30, colocar o nome do alimentado e o CPF, essa informação é obrigatória, e o valor pago para esse CPF, né? Então, se você tiver mais de um alimentado, você vai ver que no quadro 7 a gente especifica por alimentado, né? A gente vai colocar o nome, CPF e os valores pagos no ano. E a última linha desse quadro 3 se refere ao imposto de renda retido na fonte. Então, sobre o valor pago do rendimento tributável, né, em alguns casos pode haver o desconto de imposto de renda. Então, a gente informa nessa linha e nessa linha também a gente deduz da parcela do imposto de renda de 13º. E onde isso vai ser lançado? Então, como eu falei que a gente pode voltar na mesma tela,
Então, a gente está voltando lá na primeira tela lá dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que já vai estar lançado, então, o CNPJ e a razão social da réu grandeza, junto com os rendimentos tributáveis. Então, você vai lançar no campo imposto de renda, imposto retido na fonte, o valor que a gente informou no informe, né? Então, aqui a gente voltou de tela, mas, obviamente, na hora de você lançar, né, você só presta atenção direitinho nos campos para lançar também direitinho na sua declaração de ajuste anual. Bom, seguindo, o próximo quadro são sobre os rendimentos isentos e não tributáveis. Então, se você não tem informação no quadro 3 dos rendimentos tributáveis, pode ser que você tenha, então, informações dos rendimentos isentos e não tributáveis. E a gente chama atenção que esses rendimentos isentos, que são demonstrados aqui nessa primeira linha, é referente à parcela isenta de 65 anos ou mais, tá? Então, se você tem 65 anos ou mais, você tem uma parcela isenta mensal no valor de R$ 1.903,98 do seu rendimento. Se você recebe um valor maior do que 1.903,98, é porque essa diferença dos 1.903 vai estar lá na tela dos rendimentos tributáveis, tá? A Receita Federal, ela deixa declarar no máximo dessa parcela isenta o valor de R$ 24.751,74. Lembrando que também essa parcela, por exemplo, esse exemplo que a gente está dando aqui é o total, né, dos rendimentos da parcela isenta correspondente até 12 meses, né? Porque aqui também está dedutível a parcela do 13º salário. E o que é importante também chamar a atenção de vocês? Pode ser que você tenha mais de uma fonte de renda. Estou aqui falando, né, lembrando de quem tem 65 anos a mais. Pode ser que você tenha mais de uma fonte de renda. E pode ser que nessa outra fonte de renda você também a outra fonte outra fonte pagadora, desculpa. A outra fonte pagadora também faça a dedução dessa parcela isenta de 1.903,98. É importante dizer que a Receita Federal ela só aceita o lançamento em uma fonte de renda dessa parcela dedutível. Então, é importante que o, o assistido ou a pensionista verifique qual é a sua maior fonte pagadora para lançar esse valor dessa dedução nessa maior fonte pagadora. Bom, e onde é que vai lançar isso? No programinha da Receita. Vai lá na opção rendimentos isentos e não tributáveis, seleciona o código 10, tipo de beneficiário titular, novamente CNPJ e razão social da réu grandeza e o valor, tá? Então, esse valor aqui são os valores recebidos com a dedução do 13º salário. Vamos informar mais uma vez, né, o que a réu grandeza informou no seu informe, para informar nesse campinho. Bom, a próxima linha que a gente vai falar é sobre os rendimentos isentos por moléstia grave. A Receita Federal, ela isenta os assistidos e pensionistas que tenham determinadas doenças. Bom, a Receita Federal disponibiliza, tem um rol de doenças, né, que a Receita Federal isenta esses assistidos e essas pensionistas. Então, pode ser em caso de, por exemplo, cardiopatia grave, Parkinson, neoplasia maligna, hanseníase. Então, se você está dentro desse rol de doenças e encaminhou para a Real Grandeza o seu laudo médico, e se nós deferimos esse laudo médico, você vai estar recebendo a informação sobre os seus rendimentos do ano de 2023, vão estar nesse campinho de moléstia grave. Agora, o que é importante falar sobre isso? Pode ser que você esteja assistindo agora e se identifique que pode, né, eu tenho alguma dessas doenças
né, nesse rol de doenças que a Receita Federal designa, mas eu não apresentei nenhum documento, nenhum laudo para a Real Grandeza para que me isente desse desconto do imposto de renda. Como é que tem que ser feito? O assistido ou pensionista, o aposentado ou pensionista, ele deve procurar o serviço médico o oficial, né? Ou seja, pode ser um hospital federal, um hospital estadual, a clínica na família, né? O SUS em geral, para a obtenção desse laudo. Então, nesse laudo, o médico vai ter que, né, coloca os seus dados, faz o seu diagnóstico, menciona o CID, data e assina e carimba. Mediante esse documento, vocês encaminham para a Real Grandeza. A Real Grandeza vai analisar esse documento, esse laudo, e vai deferir ou indeferir. Então, essa comunicação sempre vai existir, tá? Com quem encaminhar esse laudo médico. E a outra forma também que a gente recebe é já quando esse assistido, né, esse aposentado ou pensionista, já deram entrada no INSS e a gente já recebe o laudo deferido do INSS. Então, também com o laudo do INSS, a gente consegue também isentá-lo de imposto de renda. Então, vamos lá. Dito tudo isso, onde que o contribuinte vai lançar esse valor, se você tem o seu informe de rendimentos, esse campinho preenchido, onde que você vai declarar, onde você vai informar na sua declaração de ajuste anual. Vai lá na opção rendimentos isentos e não tributáveis, selecionar o código 11, titular, CNPJ, razão social da Real Grandeza e informar o valor. Agora, diferente dos outros campos, né, onde eu tenho sempre mencionado que deduzido do 13º, né, deduzido do abono anual, nesse campo aqui, como é isento por moléstia grave, vai ser, então, os valores recebidos no ano de 2023 mais o abono anual. Aqui está zeradinho, porque esse exemplo aqui do informe para a gente também está zerado. Bom. E o próximo campo, né, a próxima linha e a última linha do quadro 4 é a respeito das contribuições de 89 a 95. Então, se você se aposentou se você se aposentou aqui, né, na Real Grandeza e contribuiu entre os anos de 89 e 95, essas contribuições são dedutíveis do seu rendimento tributável. Então, onde você deve lançar esse valor na sua declaração anual? Bom, se você tiver essa informação no seu informe de rendimentos, encaminhado pela Real Grandeza, você vai selecionar o campo rendimentos isentos e não tributáveis, outros, opção outros, titular, CNPJ, razão social da Real Grandeza, vai ter que especificar do que se trata essa dedução outros, né? Então, você vai dizer lá que são as contribuições de 89 a 95, referente a IN 1343, e lançar o valor. Bom, seguindo aqui com a nossa apresentação, o próximo quadro são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, o tempo todo eu estou dizendo para vocês que o 13º salário não foi considerado no campo dos rendimentos tributários, não foi considerado a contribuição de 13º também no campo lá de contribuição. Por quê? Porque essa informação a gente trouxe aqui, né, claro, né, sempre conforme o layout da Receita Federal, nesse quadro 5. Então, nessa informação aqui de 13º salário, vai ser a informação do seu 13º, do seu rendimento de 13º, né? Do seu benefício 13º, menos as deduções, tá? Então, aqui já vai estar o valor líquido. Lembrando que esse quadro de tributação exclusiva, ela não é levada para ajuste, ou seja, esse valor não é levado para a base de cálculo da Receita Federal para ser feito lá o cálculo para saber se você vai ser restituído de imposto de renda ou vai ter que pagar. Mas é obrigatório, né, que você informe isso para a Receita. Então, onde esse valorzinho vai ser lançado?
lá na opção rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, né? Já vai ter sido preenchido, então, os rendimentos tributáveis e o imposto de renda retido na fonte. E o próximo você vai informar o 13º salário e o valor do imposto de renda, que também está informado nesse campo 5, nesse quadro 5. Bom, no quadro 6, são os rendimentos recebidos acumuladamente. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui. O participante se aposentou na Réu Grandeza em janeiro ou fevereiro do ano de 2023, né? Já que a nossa declaração é referente ao exercício de 2023, então ele se aposentou, ele teve o benefício concedido no ano de 2023. Só que a data de início do benefício dele foi em novembro, por exemplo, de 2022. Então, a gente vai pagar em janeiro de 2023 os valores retroativos aos meses de novembro, dezembro e 13º desse benefício. E essa informação vai estar lançada nesse quadro 6, rendimentos recebidos acumuladamente. Por que isso? Porque o cálculo do imposto de renda é diferente para esses casos, tá? E esses valores também não são levados para ajuste. Porque antigamente, o que se fazia antigamente, anterior a 2015? Se somava todo o bolo que se recebia e aplicava o valor, e se aplicava o cálculo do imposto de renda. Isso fazia com que o desconto de imposto de renda fosse exorbitante no primeiro mês, né? Ou naquele mês que estivesse recebendo esses valores retroativos. Então, agora é feito um cálculo específico. Então, se a Real Grandeza encaminhou para você informações nesse quadro, onde é que você vai lançar na sua declaração? Vai selecionar lá rendimentos recebidos acumuladamente, vai lançar o valor que a gente informou na linha 1, né, do quadro 6, então está lá 17.314 nesse exemplo, e vai lançar o valor do imposto de renda retido na fonte, você vai lançar em 2 lugares. Nesse campinho aqui, no imposto retido na fonte, e também lá embaixo, imposto devido de RRA. Agora, o que é importante dizer? Você tem que informar para a Receita qual foi o mês que você recebeu esse valor retroativo, né? Então, como a gente encaminha um contra-cheque por e-mail, ou você também tem acesso ao contra-cheque no portal, você consegue verificar qual foi o mês de recebimento desses valores retroativos. Ah, Real Grandeza, mas não consegui me achar, não consegui achar. Pode me ajudar? Claro. Você entra em contato com a gente através da GRP que a gente informa, tá? Então, além do mês de recebimento desse valor retroativo, também vai ter que encaminhar, informar o número de meses. E aí você vai verificar que esse número de meses a gente informou aqui no campinho quantidade de meses. A gente só não informa no informe o mês de recebimento porque não tem campo, né? Não tem no layout do informe de rendimentos, não tem campo para essa informação. Bom, então a gente está quase chegando ao fim aqui da apresentação do informe de rendimentos, que é o último quadro, que é o quadro 7 das informações complementares. A Receita Federal pede para que a gente designe nesse quadro algumas informações, né, como contribuição, pensão alimentícia, rendimentos com exigibilidade suspensa e os optantes do regime regressivo. Então, aqui a gente colocou o exemplo, tá? Como a gente encaminha, então, sobre a contribuição, então tem o nome da Real Grandeza junto com o CNPJ, e para aqueles casos que são descontados de pensão alimentícia, né, como eu falei anteriormente, vai ter aqui o valor, né? Nesse exemplo aqui, a gente deu o exemplo onde o aposentado, ele é descontado, ele paga a pensão alimentícia para 2 alimentantes. Então, vai ter o nome, o CPF de cada um deles e o valor que foi descontado, anual e do abono. Bom, e existem também os casos dos rendimentos de exigibilidade suspensa. O que é isso? O aposentado entrou com uma ação junto à Receita Federal questionando o desconto do imposto de renda, né? Que não era devido o desconto do imposto de renda.
Então, enquanto essa ação está tramitando, esse imposto de renda que a gente desconta do nosso assistido, ele é feito através de depósito judicial. Então, essa informação também vem aqui especificada no nosso informe de rendimentos no quadro 7. Então, onde que vai ser lançado para quem tiver nessa situação, vai então na opção rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa, vai digitar CNPJ e razão social da Real Grandeza e digitar os valores que a Real Grandeza informou, né, do rendimento tributável e do valor do imposto de renda. Nesse quadro 7 também, se você é tributado através da tabela regressiva, a gente também informa nesse campo, que você é vinculado a essa tabela. Mas e no informe de rendimentos? Onde é que isso é lançado? Bom, isso vai ser lançado aqui no quadro 5, tá? Deixa eu só voltar uma tela aqui para dar uma explicação importante. O que é importante explicar sobre os assistidos que estão vinculados ao regime regressivo? No regime regressivo, esses valores também não são levados para ajuste. O contribuinte é obrigado a informar para a Receita, mas esses valores também não são levados para ajuste, ou de restituição ou de pagamento do imposto de renda. E fora isso, quando a gente informa para vocês, né, e faz a dedução também mensal desse imposto, né, no seu contra-cheque, também não é feita a dedução de pensão alimentícia, de contribuição, dos dependentes, da parcela de isenção de 65 anos ou qualquer outra dedução. A única opção que você pode não sofrer esse desconto da tabela regressiva é se você for isento por moléstia grave. Então, onde é que você vai lançar isso? Bom, a gente informou através essa informação no quadro 5, né, que é onde a gente faz a informação dos rendimentos de tributação exclusiva. Então, no campo do 13º salário, é o seu 13º líquido, já descontado do imposto de renda. E no campo outros, vai ser a sua renda mensal, menos o valor do imposto de renda descontado. Agora, o que é importante dizer e chamar a atenção? Que você vai ter que somar esses valores dos campos A e B para lançar no seu informe de rendimentos. E onde é que é feito isso? Na opção rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, vai selecionar aqui a opção 12, outros, colocar tipo de beneficiário titular, novamente CNPJ, razão social da Real Grandeza, vai colocar a descrição do que se trata essa tributação, né? Esse outros, né? Que vai ser o quê? Benefício de previdência complementar, tributação exclusiva, que é o que tem lá no seu campinho, no quadro 7, e somar os valores, então, da primeira com a terceira linha e lançar na sua declaração de ajuste anual. Bom, eu estou chegando ao fim aqui da minha apresentação sobre o informe de rendimentos emitido pela Gerência de Benefícios, né, que faz referência aos rendimentos pagos de aposentadoria e pensão. Então, reforço mais uma vez o que o Eduardo falou no início, que na semana que vem vai estar disponível o e-book da Real Grandeza, junto com perguntas e respostas. E aqui a gente está passando, então chegou o momento do vídeo institucional, onde a gente vai falar para vocês como é que vocês conseguem emitir esse informe através do portal do participante.
Mariana, deixa eu projetar daqui o vídeo, que ele está sem áudio. Deixa eu tentar aqui, eu vou derrubar o seu compartilhamento de tela para fazer por aqui. Bom, eu fui avisada aqui pelo Edu que parece que estava sem áudio, é isso, Edu? Isso, isso. Ah, tá, mas a gente consegue depois, ou se você Tô, rever o tô vídeo, ou fazendo então pelo agora, tô fazendo e-book. agora. Tô fazendo Ah, tá. agora. Declaração do Imposto de Renda. Como obter o informe de rendimentos? Utilize o seu navegador para acessar o portal da Real Grandeza através de www.frg.com.br. Ao entrar, localize no topo da tela inicial a seção de Previdência e escolha Participante para acessar a área restrita. Em seguida, informe seu ID-FRG e senha. Se for seu primeiro acesso, clique em Primeiro Acesso. Em caso de esquecimento da senha, clique em Esqueci minha senha, e uma nova será enviada para o e-mail cadastrado em nosso sistema. Ao acessar seu perfil, vá para o menu Meus Serviços e selecione a opção Veja Mais na seção de Previdência, localizada no quadrante de cor azul. Logo em seguida, selecione a opção Informe de Rendimentos. Na continuidade, após acessar a tela, veja as opções disponíveis e escolha aquela que melhor atende às suas necessidades. Escolha o ano desejado e, em seguida, clique em Consultar para visualizar de maneira fácil e rápida o seu informe de rendimentos. Pronto! Agora você pode visualizar seu informe de rendimentos. Para imprimir ou salvar, basta acessar os 3 pontos na barra superior e escolher a opção que melhor atende às suas necessidades. Área do participante. Tecnologia que simplifica, tranquiliza e conecta. Para mais informações, acesse o portal www.frg.com.br. Obrigada, Edu. Eu acho que você pode seguir por aí para agora, porque agora a gente entra na parte de saúde. Obrigada, gente. Deixa eu só, vamos ter algumas perguntas aqui sobre Previdência. Vamos fazer agora, como não tem muitas. A Sheila Campos está perguntando se a gente vai falar sobre saúde na sequência. O José Panza, ele está pedindo para repetir o quadro 4, a linha Contribuições 89/95. José, deixa eu já fazer por aqui. A gente já Tá. faz essa passagem de bastão. Eu já vou também adiantando por aqui. Você vai colocar a imagem, é isso? Isso. Tá. O que que acontece? Os participantes, né, os assistidos que se aposentaram no ano de 2023, caso você tenha contribuído, caso você já tivesse, caso você tenha contribuído, né? Ou seja, você era ativo nesses anos entre 89 e 95 e você contribuiu para a Real Grandeza. O que que acontece? Essas contribuições, elas são dedutíveis, né? Ela serve para deduzir da sua base dos rendimentos tributáveis. Então, se você tem essa informação no seu informe de rendimentos, né? Você provavelmente se aposentou agora no ano que passou, né? No ano de 2023, e essas contribuições a gente deduziu do seu rendimento mensal. E aí, caso você se enquadre nessa opção, você vai ter que lançar na sua declaração de ajuste anual, lá no campinho rendimentos isentos e não tributáveis, selecionar outros, né? Selecionar 26, opção 26, titular, CNPJ e razão social da Real Grandeza, informar do que se trata esse valor outros, que no caso da Real Grandeza sempre vai ser em relação às contribuições de 89 a 95, e informar o valor
que a gente lançou nessa opção. É isso. Então, se você tiver essa informação no seu informe de rendimentos, você também pode lançar no programa da Receita Federal, na sua declaração de ajuste anual, como rendimento isento e não tributável. É isso, Edu. Obrigado, Mariana. E tinha uma outra aqui que era sobre o quadro 5. Deixa eu localizar a sua pergunta. Leonardo Carvalho, por que pulou o item 5, outros? É o maior valor de quem se aposentou ano passado. Deixa eu buscar aqui na tela Mas em seguinte. qual? Será em No que quadro quadro? 5, outros. Acredito que seja esse. Não, então, é porque provavelmente ele é vinculado à tabela regressiva. Tá? Porque aqui nesse quadro 5, o que acontece? No modelinho do informe de rendimentos da Receita Federal, não tem campo específico para a tabela regressiva, para o regime regressivo. Então, a gente lança nesse quadro 5. Então, na primeira explicação do quadro 5, eu estou falando sobre 13º salário, imposto de renda sobre 13º e outros de quem é a tabela progressiva. Tá? Então, a gente explica aí que esse rendimento é o rendimento líquido, né? Então, sobre o valor do abono anual já está deduzido imposto de renda, dependentes, contribuição, PJ, e informado o valor líquido. Agora, Edu, se você avançar lá para o quadro 7, Espera aí. Tenho que minimizar as perguntas aqui. tá, pode. Isso, mais um, mais um, mais um. Isso. Então, se você é do regime regressivo, você vai se enquadrar, então, né, nessa última situação que eu falei, né, ainda agora. A gente informou quem está vinculado a esse regime, os valores de 13º e outros, né? Outros vai ser o quê? Vai ser os rendimentos mensais do ano de 2023, já deduzido do imposto de renda, nessa linha. E aí, não esquecendo que tem que somar, então, o 13º a esse campo outros, e, na sua declaração de ajuste anual, especificar que esse outros é em relação a benefício de previdência complementar, tributação exclusiva. Eu acho que é por isso que ele, acho que não esqueci o nome, Leonardo, José, não esqueci, que perguntou, acho que deve ser isso. Depois eu busco essa pergunta, que tem uma outra aqui já. Fernando Foi o Júnior. Leonardo, foi o Foi Leonardo. Leonardo? Ah, Foi. obrigado pelo envio da pergunta, Leonardo. Fernando Júnior. Uma atendente do comercial da Real Grandeza me falou que aderir na tributação progressiva dos benefícios, apesar de eventualmente maior que a tributação regressiva, no primeiro caso, eu posso restituir no IR e no segundo eu perco de vez. No entanto, o atendente da Real Grandeza me disse para ter cuidado, pois se for somar benefícios desse tipo, posso recair em uma porcentagem maior de tributação. Como me decidir? Bom, Edu, Rendimento de poupança, de CDB e de outros investimentos entram nessa conta? Fernanda, aqui é uma pergunta bem extensa, né? Isso daqui isso. talvez seja caso para a gente encaminhar depois para esse contato novamente, né? Eu ia sugerir justamente isso, até para a gente entender o que o comercial explicou, né? Já que o contato foi com o comercial, a gente vai ler a sua perguntinha aqui, vai entrar em contato com o comercial e depois retorna para você novamente. Se você, por favor, puder colocar sua matrícula ou seu É, ID, a gente busca Fernanda, as suas informações. isso. Desculpa cortar, Mariana. Nada, pode falar, Edu, pode falar. Só para explicar, Fernando, que você pode mandar, quando você vai enviar a mensagem pelo chat, você tem como marcar hosts and panelists, que vem só para a gente aqui da técnica e bota sua matrícula e seu número de telefone para a gente poder retornar esse contato e dar sequência a esse atendimento. Explicar aqui talvez não seja muito produtivo para todos nós. Porque como é uma questão específica, a gente tem que entender, na verdade, qual é a dúvida, para depois explicar direitinho.
Para a Previdência, teria mais alguma? Estou buscando aqui. Passando aquela foi do quadro 4. Tá. O Guilherme ele está perguntando, prezados, ainda não recebo aposentadoria, porém não encontrei meu informe de rendimentos na área de previdência. É correto? Na verdade, tem que saber se ele for ativo, ele vai receber através da empresa, né, da patrocinadora dele. Agora, se ele for autopatrocinado, quem tem que encaminhar é a Real Grandeza. Então, a gente também tem que ver, por favor, colocar nessa opção que o Eduardo passou sobre o seu caso para a gente analisar. Recebi uma E reclamação lembrando, aqui. né? Se você. Ah, tá. Então, se você é ativo, é a patrocinadora quem informa, quem passa para quem presta para você essas informações. Mas caso você tenha dúvida, aciona a Real Grandeza, por favor. Recebi uma reclamação aqui de que meu microfone estaria baixo. Estou aumentando um pouquinho aqui. Sheila, o webinar a gente disponibiliza no nosso site, tá? Fica sempre na chamada lá, ou no YouTube da Real Grandeza. Todos os vídeos da Real Grandeza que a gente carrega ficam lá, disponíveis, tá? Você digita lá YouTube, Real Grandeza, você tem acesso a todo o histórico. Inclusive, o webinar do ano passado, ele permanece lá, para quem quer visualizar. Paulo, sobre senhas, segue os passos indicados lá no site do Esqueci Minha Senha para você poder resetar. Se não conseguindo, tem que mandar um e-mail para grp@frg.com.br. Mariana, o Leonardo confirmou que você explicou depois a questão do regressivo. Ah, ok, obrigada. José Panza, ainda sobre o quadro 4, os valores no exemplo parece que não batem. De Contribuições fato, não. 89,95. Realmente não batem. Mas dali foi um erro nosso, tá? Na hora da gente selecionar, na apresentação, a gente selecionou um informe de rendimentos e lançou um outro valor ali, mas o valor tem que bater, tá? Obrigada pela informação, a gente vai ajustar para o próximo ano. Fernando Júnior, saí em janeiro, assim lanço esse ano na tabela tradicional, e a partir do ano que vem na tabela 5. Quem sair em outro mês, esse ano vai ter que lançar parte no quadro de tributação regressiva e parte na progressiva. Isso para quem optou por receber regressiva, ele pergunta. Mas aí, assim, eu estou entendendo que ele saiu da empresa, né? Então, ele foi tributado pela tabela progressiva na empresa e na Real Grandeza pela tabela regressiva. Então, na verdade, são lançamentos diferentes, né? Porque você sempre vai informar o CNPJ e a razão social da Real Grandeza. Então, as fontes de renda não se misturam. Eu não sei se é isso que ele quis perguntar. Tinha uma outra reclamação aqui sobre o áudio no meu microfone. Depois alguém me manda mensagem informando se normalizou. Hélia Mascarenhas informa que recebeu o informe de rendimentos por e-mail e pede também os de saúde. Tá? Depois a gente fala sobre isso quando chegar a parte de saúde, mas são sistemas diferentes, tá? O Fernando mandou o contato aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Daniel. Paulo, o e-mail é grp, são as iniciais de Gerência de Relacionamento com Participante, @frg.com.br.
Sérgio Mendes, a gente vai falar sobre plano de saúde agora, assim que estou fazendo uma pesquisa aqui sobre as perguntas sobre a apresentação do informe de rendimentos. Ana Maria, os demonstrativos de saúde não foram encaminhados por e-mail, tá? Esse você tem que baixar lá no portal do beneficiário. Só o que vai é o informe de rendimentos. Bom, vamos lá. Mariana, encerraram as dúvidas aqui sobre o informe de rendimentos, tá? Só restam perguntas sobre os demonstrativos de saúde. Vou passar a apresentação aqui. O vídeo para mim saiu com áudio aqui. João? Boa tarde, Eduardo, tudo bom? Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Só para apresentar, o João está participando pela primeira vez. O João é novo na casa, está há pouco mais de um mês na Real Grandeza. Ele é o gerente Na verdade é da GBS, da saiu GBS, equivocado. né? Isso. Eu gosto. É de benefícios de saúde, tá? João, fica à vontade aí. Só pedir para adiantar as telas aqui, que é o projeto daqui. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência aí. E aí, já estou vendo até as perguntas em relação à saúde. Vamos tentar fazer de uma maneira bem, bem devagar para ver se todo mundo consegue ter o máximo de entendimento possível, tá? Aí a gente vai falar como é que vocês vão conseguir obter o demonstrativo da saúde, né? E eu já vi uma pergunta aí se não vai por e-mail. Não, não vai por e-mail. O e-mail é o informe de rendimentos, conforme o Eduardo falou, tá? O demonstrativo de saúde. A gente vai explicar agora como é que vocês conseguem pegar, né? Acessar o portal da Real Grandeza, entrar na área de login, tá? Escolher beneficiário para acessar a área restrita, tá? Informar o login e senha para ter os acessos aos serviços já cadastrados de saúde. Tá? Caso alguém não lembre, o que geralmente acontece comigo, a gente clica lá no esqueci minha senha, né, que não é uma coisa que a gente acessa toda hora, então tem lá a opção esqueci minha senha, vai te direcionar para um cadastramento de uma nova senha e vocês vão poder fazer esse login com mais tranquilidade. Só lembrando, João, para complementar também, esse passo a passo ele já está lá no site da Real Grandeza, ele na página inicial. Ele tem um banner grandão lá que vocês vão ver que o informe está disponível, que os documentos para imposto de renda estão disponíveis. É só você clicar lá que tem o passo a passo de todos os demonstrativos, o informe de rendimentos, os demonstrativos de saúde e o demonstrativo sobre empréstimos, tá? Então, vocês não precisam anotar, não precisa tirar print, tirar foto da tela, não. Vocês podem acompanhar o webinar com tranquilidade e ver isso no momento posterior lá no nosso site. Aí, entrando, fazendo o login, né, vocês vão ter lá todas as opções para pegar os valores da saúde, né, e aí você tem a opção dos valores de mensalidades e coparticipação, tá? Assim que fizer o login, vocês vão clicar na opção relatórios, tá? E em seguida vão gerar um arquivo com as informações de mensalidade e coparticipação pagos, tá? Para isso, é só vocês selecionarem a opção relação de pagamentos e IRPF. Até, se não me engano, é um leãozinho que tem lá no ícone, né? Entrando ali, vão explodir os demonstrativos e vocês vão conseguir gerar um PDF, tá? Ou para imprimir ou para salvar no íconezinho da impressora que fica em cima à direita, tá? Conforme a seta está indicando aí para vocês, tá? Aí, feito isso, a visão que vocês vão ter depois disso é exatamente essa que está aí, tá? E aí, os dados mais importantes, né, que a gente conseguiu grifar aí, o número 1 ali vai ver o número da informação, o nome, informações do titular, tá? O número 2, a relação de pagamentos, que vem logo abaixo.
Número 3, mensalidades e outros, e aí ela vem por competência, né? Ou seja, vem por mês, tá? O número 4, as devoluções, tá? 5, coparticipação, e 6 lá embaixo é o total líquido disso tudo, tá? Os valores de reembolso, tá? Que é outra informação que a gente faz. Vocês vão fazer o mesmo login, tá? Conforme anteriormente, entrar na área restrita, na área do beneficiário, botar o login e senha, só que a partir dali é um caminho um pouquinho diferente do anterior, tá? Uma vez que vocês façam o login no sistema, vocês vão ter que ir na opção relatório, tá? E logo em seguida o relatório informações de reembolso, selecionando a opção detalhamento de reembolso, tá? Que é esse íconezinho aí com essas duas setinhas formando quase um círculo. Uma vez que vocês fizerem isso, vocês vão aí tem que prestar um pouquinho de atenção, que é um pouquinho mais complicado. Vocês têm que desmarcar a seleção todos no campo dedutível IR e marcar a opção dedutível IR, tá? Ou seja, vocês vão no campo onde vai estar pré-selecionado todos, vocês têm que clicar ali e tirar o todos e botar dedutível IR, tá? Para gerar o arquivo, vocês têm que marcar a opção subtotais de valor pago apresentado, reembolso e diferença, tá? Para que o documento vai ser gerado separadamente por CPF ou CNPJ. Tá? Então, esse ponto 4 aí, ele é um pouquinho mais chato, porque ele já vem na opção dedutível IR, ele já vem preenchido como todos. Então, tem que atentar para trocar essa opção todos por dedutível IR, tá? Vamos lá, o relatório de detalhamento do reembolso. O reembolso, na fundação, vocês têm uma gama ampla de coisas que são reembolsadas na Fundação Real Grandeza, né? Algumas elas podem ser dedutíveis de imposto de renda e outras são não dedutíveis de imposto de renda. Tá? Aqui a gente estava até comentando antes de começar, foi um exemplo um pouquinho, a gente já vai até mudar para o próximo ano, se Deus quiser. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma conta de reembolso dedutível de imposto de renda. Então, você tem aí um beneficiário que pagou 500, 1.400 e 500, tá? A um serviço de anestesista, tá? Anestesiologia. Vocês podem ver aí que numa coluna tem pago apresentado, reembolso e diferença. São 3 colunas, tá? Apesar desse pagamento com o anestesista ele ser uma cota dedutível de imposto de renda, nesse caso deste exemplo aqui, vocês não vão conseguir a dedução. Por quê? Porque todo o valor pago apresentado foi reembolsado. Mas a gente sabe que a maioria dos reembolsos ele não é feito de forma integral. Então, quando ele não for feito de forma integral, na coluna diferença, vocês vão ter valores ali. E aqueles valores da diferença, eles podem ser apresentados no imposto de renda, como gastos de saúde, tá? Então, os campos mais significativos é o número 1 ali, que vem o dado do titular e beneficiário, tá? O número 2 são o dado dos prestadores, que são os prestadores que receberam esse valor dos participantes, e o número 3 é o total. Então, o que importa para fazer um valor dedutível dessas despesas é a diferença do que foi pago em relação ao que foi reembolsado, tá? Aqui a gente está vendo um relatório de reembolso de despesas não dedutíveis de imposto de renda, tá? Ou seja, exemplo, né? Um exemplo bastante comum é o reembolso que a gente faz em relação a óculos, tá? Esse reembolso de óculos, por exemplo, é um reembolso que, independente de você ter sido reembolsado 100% do que você pagou ou 10% do que você pagou, ele não é dedutível de imposto de renda. Tá? Então, por isso que o detalhamento do reembolso ele vem em separado. Tá? E as informações são basicamente as mesmas da anterior. Dados do titular beneficiário, dados dos prestadores, os quais receberam esse pagamento dos participantes, e os valores totais.
Lembrando que, independente da diferença ali ter valores presentes, esses reembolsos eles não são dedutíveis em imposto de renda. E aí vem alguns exemplos de despesas que não são dedutíveis, tá? Óculos, medicamento em farmácia, acupuntura, nutricionista, vacina, aparelho auditivo, massagista, academia, pilates, cuidador, cirurgia plástica ou enfermeiro, tá? Que não integre a rede hospitalar. Tá? Então, são gastos que provavelmente alguns dos senhores efetuaram, foram reembolsados por isso, porque é uma regulamentação interna da Fundação Real Grandeza, mas independente do saldo que o pagamento gere com o reembolso, a gente não pode fazer isso um valor dedutível de imposto de renda. Agora tem a apresentação do vídeo, como vocês vão obter os demonstrativos de saúde, e qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Obrigado, João. Eu só pedir, assim como o anterior, do informe de rendimentos, se ficar sem áudio a partir daqui, pedir para vocês me avisarem, me sinalizarem, que aí eu faço um outro compartilhamento. Tá sem áudio aí, tá, Eduardo? Tá bom, vamos projetar da outra maneira lá, só um instante. Declaração do Imposto de Renda. Como obter os demonstrativos de saúde? Utilize o seu navegador para acessar o portal de saúde da Real Grandeza através de www.realgrandezasaude.com.br. Ao entrar, localize no topo da tela inicial a seção de área de login e escolha Beneficiário para acessar a área restrita. Em seguida, informe seu ID/FRG no usuário e sua senha cadastrada. Em caso de esquecimento da senha, clique em Esqueci minha senha e uma nova será enviada para o e-mail cadastrado em nosso sistema. Ao acessar seu perfil, favor selecionar a opção Relatórios, localizada na parte superior da tela. Escolha a opção Relação de Pagamentos e RPF, documento importante para a sua declaração de imposto de renda. A seguir, confirme o ano desejado e selecione a opção Pesquisar por CPF do beneficiário informado. Em seguida, observe a prévia do documento abaixo. Para imprimir ou salvar, clique no ícone da impressora localizado à direita da tabela. Pronto! Você pode imprimir o relatório ou salvar o documento diretamente em seu dispositivo. Para obter o relatório de detalhamento de reembolso, retorne à tela inicial e selecione a opção Relatórios. Neste caso, selecione a opção Detalhamento de reembolso. Este documento abrange todas as ações em que o reembolso foi efetuado. Nesta tela, selecione o ano desejado, escolha a opção Dedutível do IR na categoria de mesmo nome e marque a opção abaixo, Subtotais de valor pago apresentado, reembolso e diferença, por CPF e CNPJ. Em seguida escolha a opção abaixo Imprimir. Pronto! Agora você já pode imprimir ou salvar o documento diretamente em seu dispositivo. Área do beneficiário. Tecnologia que simplifica, tranquiliza e conecta.
Para mais informações, acesse o portal www.realgrandezasaude.com.br. Bom, João, obrigado. Vamos agora à parte das perguntas. Deixa eu reabrir o chat aqui. José Henrique da Costa. Boa tarde a todos. O BAS, Plano de Saúde do Informe de Furnas, informado não aparece no pré-preenchido da Receita Federal. Lá diz para colocar o nome da Real Grandeza e o CNPJ. Podem esclarecer? Eduardo, se não me engano, BAS é informe exclusivo de Furnas, né? É um valor de Furnas. Então, a gente vai ter que se informar melhor a respeito disso, tá? Se eu não me engano, é o que deu mais confusão no passado, tá? Mas a gente já conseguiu reverter isso, mas para ter a visão mais clara, eu preciso sentar com o pessoal do contábil e o pessoal de Furnas para passar uma informação mais fidedigna. Ok. Luciano Arruda, puxando os dados pelo IGOV, os dados da Real Grandeza ainda não estão sendo carregados. A Real Grandeza já enviou os dados para a Receita? Alexandre, tem como ver essa aí? Você sabe se já foi disponibilizado para a Receita? Ainda não. Foi disponibilizado, mas a gente está fazendo uma correção hoje ainda e vai ser disponibilizado até amanhã essa retificadora para que seja enviada o quanto antes para poder estar atualizando os dados na Receita, porque tem uma parte da folha dos meses de agosto, somente da eletronuclear, que estão com problema, mas o restante está tudo ok, tá? Fundação está ok, Funas está ok, tá? O único problema que a gente está hoje é com a ETN com relação a um problema que deu na folha. Tá? Aí estão acertando aqui, a gente vai gerar DMED, retificador, e vai enviar hoje ainda para a contabilidade, ou mais tardar amanhã, para que a gente esteja deixando os dados fidedignos com da Receita Federal. Tá bom, gente? É isso. Só complementando, Eduardo, Sim. as informações ela foi disponibilizada já em 28 de fevereiro, né? De fato, as informações da Real Grandeza perante a Receita Federal foi encaminhada em 28 de fevereiro, inclusive com recibo, né, do envio com sucesso. Entretanto, agora tem uma breve correção, conforme o Alexandre colocou, referente ao grupo da eletronuclear. Bom, Luciano Arruda. Furnas informa que os valores da mensalidade do BAS devem ser lançados como plano de saúde com o CNPJ da Real Grandeza. O Plames a gente já lança dessa forma. A Receita Federal não vai entender que é uma informação duplicada? De novo, aí como você falou na tua Não, apresentação, não é duplicada não, porque o Plames é da Fundação Real Grandeza e o plano de saúde, a operadora é a fundação também. Como a gente, né, ele informa o nosso CNPJ no demonstrativo do IR dele, que é a DIRF. Então, ele vai informar os dois, conforme o Furnas está demonstrando lá. O Plames aqui e a parte de Furnas lá com o CNPJ da fundação. É isso mesmo. Valeu. Obrigado, Alexandre. Ficou claro, Alexandre, gente? Ficou claro? tem uma outra aqui da Solange Trentini, o informe é o demonstrativo do Plames, né? E está zerado o mês de janeiro. A gente colocou até a explicação disso lá no site. Você tem como explicar novamente, Alexandre, por favor? Tenho sim. O que ocorreu? Pelo que disciplina a Receita Federal, né, na legislação do E-Social,
todo o pagamento anteriormente, né, vamos voltar lá atrás, era feito dentro do próprio mês. Vocês lembram disso? Então, a baixa do pagamento e era o pagamento dentro do próprio mês. Então, o que acontecia? Você fechava o ano certinho. Então, janeiro entrava em janeiro, fevereiro em janeiro, e assim sucessivamente até dezembro. Com o advir do social, os pagamentos passaram a ser efetuados no mês subsequente. Então, não teve o que se fazer, né? A não ser o quê? Corrigir. De que forma? A partir de janeiro, porque o de dezembro, que entraria em janeiro agora que ficou zerado, ficou em dezembro. Então, um mês desse, né, vai ter que ficar zerado, tá? Para que possa acertar o ano. Então, por causa do social. Então, como é pagamento, o dezembro que entraria em janeiro, ficou em dezembro. Então, janeiro ficou fechado, zerado. Então, de janeiro entrou em fevereiro, fevereiro entrou em março, março em abril, sucessivamente, e o de dezembro entrou em janeiro. Então, para ano que vem, tá, o demonstrativo vai contemplar todos os meses, que foi obrigatório, né, perante a legislação, que é o moro que manda, né, o que disciplina essa parte que é a Receita Federal. Então, a gente foi obrigado a fazer esse acerto e a partir do próximo demonstrativo, tá, ele vai estar contemplando todos os outros. Não quer dizer que esse não foi contemplado, foi sim, mas no mês de dezembro, ok? Isso foi por motivo de força maior para a legislação federal. Então, a gente não teve o que fazer, teve que ajustar e a partir de 25 ele vem, na verdade, imposto de renda 25, base 24, ele vem contemplando todos os meses. Mas está correto, gente, é isso mesmo, tá? É por causa do E-Social, porque agora você recebe o pagamento no mês seguinte. Salvo o pessoal da folha de aposentados lá do Rodrigo, que é feito dentro do próprio mês. Então, a única que é dentro do próprio mês é a folha de aposentados. Todo o restante, ele vai ser no mês subsequente. Então, todo o restante vai ter o mês zerado, isto é, o mês zerado de janeiro. Beleza? Só para informar também que tem uma equipe da GRP acompanhando o webinar. Agradecer a Cristine, que mandou informação aqui para a gente. Quem relatou aqui que estava sem, que não recebeu o demonstrativo, a gente está encaminhando, tá? Obrigado, Cris, pela informação. Newton, o Newton está informando que encontrou inconsistências no demonstrativo de reembolso. Como podemos acertar? Newton, o caminho é o mesmo da questão do login. Manda um e-mail para o grp.frg.com.br, até para gerar seu número de protocolo lá, ficar registrado o atendimento, para a gente poder te dar o retorno correto e da melhor forma possível. Até se tiver envio de uma retificadora, qualquer tipo de acerto necessário para a gente poder te passar, tá? Então, manda mensagem para a gente, grp.frg.com.br. Deixa eu avançar aqui nas perguntas, que ainda está a parte de previdência. Tem uma aqui, Eduardo. Lente intraocular de catarata é reembolsável? É reembolsável, tá? Quando a gente fala de lente, é lente de óculos que não é reembolsável. A LIO, que é a lente intraocular de catarata, ela é reembolsável sim. Valeu, obrigado. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Pode RM, selecionar, gente, que eu estou do passando aqui. Ruimar. Ruimar, Tá. deixa eu te responder aqui. Se você tirar o demonstrativo do ano de 2022, tá, ele vai estar contemplando janeiro de 23, que ele está em dezembro de 22. Inclusive, no nosso comunicado, no site, ele explica exatamente isso, que ele está contemplado em dezembro. Então, você tem que tirar o demonstrativo e vai estar lá dentro, entendeu? Ele não vai aparecer jamais em janeiro, como eu expliquei, por causa do E-Social. Foi obrigado por motivo da legislação, né, força maior da legislação da Receita Federal, do E-Social, que os pagamentos são feitos por regime de caixa. Então, como é pagamento, ele é feito no mês subsequente, então ele vai aparecer somente em fevereiro para a gente fazer essa correção. Então, volto a dizer, o dezembro que caía em janeiro está em dezembro de 22. Então, se você, Ruimar, ir lá e tirar o teu demonstrativo de dezembro de 22, na verdade, ou 23, né, base 22, dentro do nosso portal, do Webplan, você vai verificar que o teu de dezembro está lá dentro, tá bom? É isso. Valeu, Alexandre. Outro aqui, Ana Paula Pereira.
O Plames, ele é informado pela fundação, tá, gente? Tá bom, Ana? Ana Paula Pereira. Ele é informado pela fundação, tá bom? CNPJ da fundação mesmo, tá? Sheila Campos enviou a seguinte pergunta: todos os dados do titular e do beneficiário são separados? Isto é, apesar de sair do meu contra-cheque, eu posso declarar separadamente? Se ele for dependente dela, não. Porque para ele fazer em separado, né, ele teria que ter um rendimento, né, e tudo isso. E ele sendo dependente dela, se ele fazendo lá dentro para ela, ele vai ter que somar tudo dele para com o rendimento dela para poder fazer a declaração dela anual, de ajuste anual com a receita, tá? Em separado, eu não acho uma boa coisa, não. Porque ele vai ter que ter os rendimentos dele, fazer dedução, fazer não fazer pela simplificada, fazer pela declaração normal, entendeu? Que você usa os dados para deduzir, Completo. né? E para aquela completa, desculpe, e você vai ter que usar os dados todos. Nesse caso, eu entendo que ele vai ser como seu dependente e não vai ter como separar, não, tá? Gustavo Pacheco também fala de diferenças aqui nos demonstrativos. Gustavo, mesmo canal, Central de Relacionamento, grp.bfrg.com.br. Domingos Vieira fala ainda sobre a inconsistência nos demonstrativos. Fernando relatou um problema aqui no acesso. Fernando, tem que procurar lá a Central de Relacionamento, tá? Se deu uma outra informação e que você não conseguiu avançar, manda um e-mail lá para eles, ou então liga 2528-6800 para a equipe da Flávia lá poder te ajudar. Deixa eu só dar um retorno aqui, Ana Paula Pereira. Beleza, Ana? Obrigado aqui, tá? Tá afirmando. Eu pensei que estivesse perguntando. Tá ótimo, é isso mesmo, tá? Tá corretíssimo. José Henrique da Costa. Informe de rendimentos de Furnas, aparece um valor do BAS, plano de saúde, e manda colocar no nome da Real Grandeza, com CNPJ da mesma. Na declaração da Receita Federal pré-preenchida, não aparece o valor. Poderiam esclarecer quem informa a Receita este valor? Ô Zé, sinceramente, eu não sei te dizer. Zé Henrique, né? Ô Zé, Alexandre, Isso. eu não sei te dizer, porque eu não sei como é que a Receita trata esse pré-preenchimento. Isso seria só com a Receita, tá? Mas se você tem que colocar alguma informação com relação e a própria Receita pede, eu entendo que você deva contemplar com o CNPJ os valores informados pela Fundação Organiza assim, tá? Para poder contemplar o que você tem direito na dedução, ok? Sérgio Mendes. Pago o Plames meu e da minha esposa em um único boleto. Eles fazem a declaração em separado. O Plames informa para a Receita os valores separados meu e da minha esposa. Vai a informação para a Receita separado por CPF, correto, Alexandre? Vai separado do CPF. Aí vocês têm que verificar se vale mais a pena vocês fazerem a declaração em conjunto ou em separado. Tá? Aí é uma particularidade de cada beneficiário, cada participante, tá bom? Tem que ver o que é o mais vantajoso. O Rui Mara, que você já respondeu sobre a coluna de janeiro. No início do 7. Nilo, eu iniciei pelas perguntas lá do início, lá de trás. Obrigado pelo lembrete. Michel Rodrigues. Ao declarar, utilizamos o Código de Plano de Saúde, colocamos o CNPJ da Real Grandeza, informamos um campo para mensalidade / outros, e outro para coparticipação, para mim, para cada dependente, e o que vem no demonstrativo de Furnas se refere a quê? E, novamente, para declarar o de Furnas, coloco o CNPJ da Real Grandeza como código do plano de saúde. Michel, instruções de preenchimento
a gente indica o contato com a Receita ou com um contador, tá? Porque essa, por exemplo, de como declarar, por exemplo, o titular e o cônjuge, se soma valor, se declara separado, a gente, em oportunidades anteriores, assim, quando era presencial esse tipo de evento, acontecia muito isso, e cada um declarava de um jeito, e um passava e outro não passava. Então, é assim, não é uma recomendação que a gente possa fornecer aqui. A gente está falando aqui sobre os demonstrativos da Real Grandeza, assim, sobre como obter o demonstrativo, o que está na informação ali, sobre como preencher na receita, o que bloqueia, o que não bloqueia, isso relacionado à forma de preenchimento, não do conteúdo, tá? Isso daí a gente vai pedir para você buscar orientação com alguém especialista nessa área, tá? Que a gente não tem como fazer isso daqui, tá? E a outra sobre o de Furnas é aquilo que o Alexandre falou agora há pouco, né? O que vem no demonstrativo de Furnas se refere a quê? Paulo Formaggio, ele pergunta se são só esses dois documentos na área de saúde que tem que enviar para a declaração. Deixa eu responder o Cláudio aqui. Cláudio, envia sim. Reembolso e pagamento de mensalidade com participação, tá? É enviado pela Demed, sim. Tanto de titular e dependente, de seus dependentes. O Sheila, a gente envia de acordo com o que determina a Receita Federal. Então, tem todo um layout, tem toda uma forma de envio, tá? Tem toda uma tecnicidade para poder fazer esse trabalho, tá? E é enviado dessa forma, sim, tá? Ele é feito o top, o DTOP, que são os dependentes embaixo dele. Então, tem um regramento para envio, tá? Mas é enviado desta forma, dentro das regras da Receita Federal. Né? E dentro dos regramentos, o que é? O que pode ser deduzido, o que não pode ser deduzido, o que é mensalidade, o que entra, o que não entra, então tem todo um tratamento. É claro que é um trabalho muito intenso e pesado, como é que vamos dizer? Porque é muito detalhe, então pode ocorrer, né, de a gente ter que fazer alguns ajustes e nem tudo a gente consegue pegar por amostragem. Então, aqui, o que ocorrer, a gente volto a dizer a vocês, entrar com esse canal que o Dudu aí, o Eduardo, está informando que a gente vai tratar caso a caso a particularidade de cada um para poder ajudar vocês aí na nossa parceria de sempre, tá bom? Tá. A Elia está falando aqui que não recebeu um dos demonstrativos. Elia, você teve reembolso em 2023? Tem que ver isso também, que de repente o demonstrativo você não tem mesmo, tá? Ana Paula Pereira, tanto o Plames quanto o BAS é informado do CNPJ da Real Grandeza? Eu já respondi, sim. Acho que o próprio Furnas informa no comprovante de rendimentos que ele disponibiliza para os beneficiários, a parte lá do BAS, tá lá embaixo com relação ao beneficiário. E a fundação manda o Plames, né, aqui pela Demed, é isso. Antônio Carlos Mariano, como ficam as correções feitas pela Real Grandeza para a Receita nos informativos? Pois corro o risco de entregar a minha declaração errada após a fundação efetuar correções.
Bom, eu te peço o seguinte, assim, dá um ponto para a gente estar fazendo essa correção. Acredito que até, assim, a gente recebeu, na verdade, a Receita já disponibilizou, né? Eu acredito, o programa, que ela disse que até amanhã, mas já disponibilizou aí para quem tem um ponto .gov, mas aguardar um pouquinho, que a Fundação vai soltar esse aviso, a correção, no mais tardar, acredito, até amanhã, e a gente vai mandar essa retificadora, e vocês vão ficar com o demonstrativo direitinho, digo, esses que tiveram problema da ETN, o restante está ok. Os casos em particularidade, que volto a dizer, o canal, entrar em contato com, né, que o Dudu já falou de RP, que a gente vai tratar caso a caso, né, que pode ocorrer algumas coisas. Né? A gente não está livre de nada. Tá bom, gente? Maria Salgado, João já respondeu. Leonardo Carvalho, no meu relatório de pagamentos só tem as linhas referentes às mensalidades planos, meu independentes, mas sei que tive coparticipação. A coparticipação é indicada somente no relatório detalhes de reembolso? Não, a coparticipação vem amarrada no relatório de mensalidade com participação. Reembolso não vem com participação. Reembolso é reembolso, né, com o que foi reembolsado e o valor que você entregou, como o doutor João explicou agora há pouco. Então, ele vai botar o valor integral e o valor que ele foi reembolsado. Essa diferença, o próprio site da Receita Federal, o próprio programa da Receita vai fazer o cálculo da diferença e vai mostrar o que você vai deduzir, tá? É o que você botou inteiro que você recebeu, entendeu? E aí ele vai fazer o cálculo interno dentro do programa. Mas tem que retirar o demonstrativo de mensalidade com participação, não no de reembolso. Reembolso é só reembolso. Ana Paula Pereira, a Receita recebe informação individualizada por CPF? Sim. A Hélia Mascarenhas aqui dando retorno de que compreendeu. A Sheila também. Sheila, tinha algumas outras perguntas aqui. Como a gente está intercalando dois assuntos diferentes, com duas equipes diferentes, se tiver alguma coisa pendente ainda, eu vou te pedir a gentileza de repetir aqui para a gente buscar essa informação, Dudu, tá? posso responder aqui Vamos lá, o Alexandre. Cláudio Silva, porque ele está perguntando o O último código. questionamento. Ah, O código, deixa eu pegar aqui. Eu acho que, deixa eu pegar, acho que é 26. Porque 36 acho que é Previdência, 26. Deixa eu só abrir aqui que eu estou É com ele aqui 26 aberto. mesmo, Tiago. Você, quando está 26, né? 26, Cláudio, tá? Pagamentos efetuados, número 26, tá bom? que geralmente tem essa diferença muito na parte de reembolso, né? Que é um código para plano de saúde e outro código para médico, né? Que você vai. Na verdade, assim, um é para você pagar a operadora, você deduzir a operadora, e os outros códigos são para deduzir os reembolsos. Na verdade, o que você paga, na verdade, o reembolso, então, algum pagamento que você fez diretamente pelo seu bolso àquele prestador, tá bom? Ou os próprios reembolsos que você vai pagar um dentista, um médico, entendeu? Que é totalmente apartado do plano de saúde da operadora, entendeu? para cada um, Alexandre, tem umas opções de um código, né, específico, o fono, né, Isso, uma clínica, cada isso um tem um aí, código correspondente, né? isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para A ajudar Ana Paula vocês. Pereira só estava confirmando aqui que não era pergunta, ela estava afirmando que era o mesmo CNPJ. Obrigado, Ana Paula. Lente de catarata já foram É respondidos. isso mesmo. São reembolsos de consultas ou exames, o que quer que seja, tá? Por livre escolha, livre opção. É isso mesmo. Tá bom?
Sheila, as dúvidas não são por meu e-mail, não. As dúvidas você vai mandar pelo o caminho que o Eduardo está falando, lá para a GRP, e aí vai cair Isso. para a área dar uma analisada e responder, tá bom? O Eduardo, com relação ao Leonardo, ele retornou ainda com dúvida, né, com Sim. relação à Copart, né? Leonardo, você sendo o funcionário de Furnas, a coparticipação vai no seu informe de rendimento, tá? Pela DIF, pela empresa de Furnas. Não sendo de Furnas, né, de certa forma tem que sair no nosso demonstrativo da Real Grandeza. Então, só faço esse adendo, né? Quanto Plames, você sendo de Furnas, vai sair no nosso demonstrativo, Real Grandeza DEMED. Você sendo de Furnas, a questão da Copart, ela sai no seu informe de rendimento pela DIF da sua empresa. Maria Salgado, além de introcular através do reembolso, ela não é dedutível IR, tá? Tem uma orientação lá no site da Receita Federal, perguntas e respostas. Então, além de introcular, ela só vai integrar como dedutível se ela tiver na conta hospitalar, a cobrança do prestador. Através de reembolso, não é dedutível. Marília de Rezende Martins. Sou aposentada por invalidez. Aí tem a mensalidade do BAS, a mensalidade do Plames Eletra Plus. Os meses de maio e junho vieram com a soma dos dois, e os outros meses só o do Eletra Plus. Ela está pedindo para verificar, uma vez que deveria ser a soma dos dois. Marília, eu vou te pedir a gentileza de efetuar o mesmo procedimento que a gente indicou, que é mandar um e-mail grp@frg.com.br, tá? Casos específicos que a gente não tem como resolver isso aqui, tá? Apesar que sua matrícula está aqui, eu vou encaminhar para a gerência de relacionamento para a gente poder dar uma olhada nos demonstrativos e fazer o reenvio, tá? Se puder mandar o seu e-mail de cadastro, espero que esteja tudo certo na base de dados da Real Grandeza, tá? Mas se quiser mandar para a gente seu número de telefone e seu e-mail, para a gente poder te retornar esse contato. E que chegaram questionamentos, mensagens novas. Leonardo Carvalho, não entendi porque não tem coparticipação no relatório de pagamentos. Poderia repetir? Pagamentos de quê? De mensalidade? Se for mensalidade, Leonardo, ele vem contemplado. Se não tem nada lá e você pagou, de novo, entra no canal que a gente vai analisar e ver o ocorrido para poder estar corrigindo ou te dando alguma instrução para você estar entendendo o que ocorreu de fato, tá bom? Não é no relatório de reembolso que eu estava falando, é o relatório de pagamentos de mensalidades, que vem mensalidades e coparticipação. Legal? A Maria Salgado está confirmando que entendeu a questão aqui da lente. Estou futucando aqui, ver se tem alguma coisa a mais, gente, para poder estar retornando a Não, as vocês. perguntas estão repetidas. Se você vê alguma aí, Dudu, que eu não passe, que eu passei e Ana não vi, Paula eu estou Pereira tentando. informando para o Leonardo que a Já foi. coparticipação está no BAS. Legal. Olha, daqui foram. Acho Foram que foi. sanadas, foram sanadas Mais as alguma dúvidas. pergunta, gente, que a gente possa estar esclarecendo algum caso mais aqui, Tá, tá? Para a vamos gente lá. poder estar. Deixa eu Hoje demonstrar não, Dudu. primeiro, Alexandre. Já vi que chegou aqui sobre a gravação do webinar. Pois Primeiro, não. deixa eu fazer uma demonstração do site da Real Grandeza. Ok. Vou desligar aqui então. Obrigado, Alexandre. Disponha, pessoal.
Vou aproveitar e pedir desculpas a vocês também, que entrei numa crise alérgica agora aqui durante o webinar aqui, vou lacrimejando um pouco. Peço desculpas, mas acontece. Vamos lá, aqui é a página inicial, site da Real Grandeza. Aí tem essa matéria aqui, ó, Imposto de Renda 2024, demonstrativos para declaração já estão disponíveis para download. Só clicar aqui na imagem ou no Leia Mais, tá? Já está a matéria aqui. Aqui o passo a passo de previdência. Você seleciona aqui, o clique aqui. Ele vem todo o passo a passo aqui com as telas, onde você tem que clicar, como é que você tem que fazer. Vem tudo demonstrado. Aqui sobre os demonstrativos de saúde. Igualmente, as telas aqui, aonde você seleciona. Tem um botão aqui que deu muita polêmica no passado, que foi a questão da impressora, que lembrando que é um sistema novo, né? O da Fácil não é tão antigo assim, então teve essa novidade ano passado. Algumas pessoas tiveram dificuldade em localizar e esse passo a passo aqui ajudou nisso. E o passo a passo do informe de empréstimos e financiamentos. Também aqui, esse aqui você já obtém no portal do beneficiário. Beneficiário não, no caso aqui do portal do participante. Tá? Então, buscar informações é aqui no portal da Real Grandeza. O vídeo, a gente leva um tempinho para poder editar, botar a abertura, inserir os créditos, mas eu acredito que na próxima semana ele já esteja no ar. Se a gravação a gente receber aqui da plataforma tudo certo, não tiver problema nenhum, tá? Você tem duas maneiras. Uma é acessar o site da Real Grandeza, a gente sempre coloca uma chamada aqui. Deixa eu retornar aqui para a página inicial, que eu mostro para vocês. Aqui é a área que ficam as matérias em destaque. Geralmente, como é uma atualização, a gente deve colocar aqui na área de notícias, tá? Aqui está o convite, por exemplo, para o webinar, informação sobre desconto de farmácia, sobre a disponibilização dos demonstrativos do imposto de renda, tá? Aí a gente informa aqui e enviamos e-mail para vocês também. Isso também serve para, numa eventualidade, por exemplo, resolvendo essa questão que o Alexandre falou, dos demonstrativos da Eletro. Se a gente tiver que informar que foi enviada uma retificadora para a Receita Federal, ele fica aqui também, as informações ficam aqui no site da Real Grandeza. Mas, por se tratar de um assunto relevante, a gente também manda essa informação para vocês por e-mail e tem o WhatsApp da Real Grandeza também que vocês podem se cadastrar. E aí vocês recebem a informação lá no WhatsApp. Tá? Então, os canais de comunicação com a gente são esses. Além disso, se você digitar em qualquer sistema de busca, você bota lá YouTube Real Grandeza, você consegue visualizar também todos os vídeos que a gente tem carregados. Aí você vai ver a logo da Real Grandeza, vai identificar a página, o perfil da entidade com certa facilidade, e tem um botãozinho lá no alto escrito vídeos. Tem todo o material lá que a gente carregou em vídeos, que foi possível a gente disponibilizar. Tá tudo lá. Tem aula de yoga, tem aula de educação física, tem webinars, Novembro Azul, Outubro Rosa. Os de imposto de renda também estão lá. Tem alguns sobre o plano CD e outros vídeos sobre saúde, inclusive, tá? Só digitar lá, YouTube Real Grandeza, e você consegue pegar todos os nossos vídeos que estão no site. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu responder a ele agora, Dudu. Vai lá. Elia, com relação aos pagamentos, realmente, você está coberta de razão. O que acontece? No ano passado, esse demonstrativo ele mudou de fato por causa da mudança de sistema e tudo mais. Então, é dessa forma mesmo. Vem a mensalidade, outro, e abaixo, né, tem a coparticipação, mas vem titular, depois vem da mesma forma o dependente, se tiver outro dependente, vem outro dependente, mas seguindo esse mesmo critério que você escreveu aqui no chat. Tá legal?
É assim mesmo, mudou mesmo, tá? Então, hoje, a gente está pensando até em fazer um trabalho melhor de trazer ele consolidado para vocês a partir do próximo exercício, que fica, o visual fica melhor, de você pegar somente o valor fechado, como saía antigamente, né? Lembram? Que ia ficar mais prático para vocês trabalharem. Porque hoje vai mês a mês, acho que dá um trabalho maior de ficar, né? E na verdade o ideal é para vocês é saber o valor que vocês pagaram de fato. De cada uma pessoa, não precisa separar isso mensal. Então, você precisa saber no ano o que você teve de despesas com pagamento de mensalidade, pagamento de coparticipação. Legal? Então é assim que vem mesmo. Vem o titular, mensalidade, né? Barra outros, que é a mensalidade, e vem embaixo a coparticipação do titular. E assim com os dependentes sucessivamente. Tá bom? Qualquer coisa, só escreve aqui de novo, Hélia. O Márcio Consentino, ele compartilhou com vocês aqui o link direto para a página da Real Grandeza no YouTube. Eu vou só demonstrar aqui para vocês também. Já estão visualizando aqui meu navegador? Sim. Valeu, Alexandre. Então, aqui é a página inicial da Real Grandeza. Identificação tranquila. Só clicar aqui ó, em vídeos. Essa parte aqui. Ó. Teve um webinar recente que a gente falou sobre as opções de renda. Se alguém quiser também buscar informações, está lá. Um webinar que foi um webinar extenso que a gente realizou esse ano, esclarecendo dúvidas de previdência. Ele está aqui dividido em 4 partes também. Teve webinar sobre eleição no Conselho Fiscal, das campanhas de prevenção e combate ao câncer. Outubro Rosa e Novembro Azul também está aqui. Vídeos de saúde e prevenção de quedas. Um outro webinar sobre previdência e saúde também. As aulas de yoga com o professor Fernando Paulino. Então, é só acessar aqui, digita qualquer navegador, acessa o link que o Fernando gentilmente compartilhou com a gente aqui. Só clicar aqui em vídeos, que está todo o material que a Real Grandeza disponibilizou em vídeos aqui para vocês. Vou voltar ao chat. O chat está aqui com troca de mensagens, só informando que quem está na ativa ainda é na patrocinadora de origem que se busca o informe de rendimentos, tá? No site da Real Grandeza é para os aposentados. Bom, não temos novas perguntas. Sendo assim, gente, um caso, isso que a gente falou aqui para vocês, tá? Tendo qualquer novidade, a Real Grandeza identificando a necessidade da realização de um novo webinar, tá? A gente envia os convites da mesma maneira que foi feito com esse, tá? A gente faz esse contato com esse. Isso aconteceu ano passado. Ano passado a gente fez uma nova rodada de encontros com vocês. A gente manda os convites, tudo certinho. Tendo qualquer dúvida, aí são os casos individuais, que muitos desses a gente não consegue tratar aqui, de pegar uma matrícula, de corrigir uma informação que eventualmente esteja errada, a gente não consegue. Então, para esses casos, 0800 282 6800 ou grp@frg.com.br, tá? Manda um e-mail para a central de relacionamento, a equipe da Flávia vai estar lá à disposição para atendê-los. E aquilo que eu já passei para vocês, fica lá o registro, o número de protocolo, a possibilidade do acompanhamento, caso tenha que recorrer a outras instâncias, buscar outros setores da entidade, ok? Deixa eu abrir o chat aqui. Ok, Sérgio, é importante ter outra rodada mais focada em dúvidas. É uma sugestão interessante, Sérgio, e ela vai ocorrer a partir do momento que começarem os envios, né? Que a gente tem esse termômetro mais para frente. Não estamos fechados a isso. Sempre que tem essa necessidade, a gente marca novos encontros, tá? Agradecemos a sugestão. Mariana,
João, vocês querem acrescentar algo? Não, por aqui está finalizado. A gente agradece aí a participação de todos e é o que o Eduardo falou, né? A gente está à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem através dos nossos canais de atendimento. Deixa eu só fechar aqui um negócio. Posso falar para o Moisés? Moisés, espera só um Vamos lá. minutinho esse relatório que a gente está tentando trabalhar aqui com afinco, a gente não está parado com isso, é bom esclarecer isso para vocês. A gente se preocupa muito com as informações precisas da Fundação Grandeza, mas a gente não consegue abraçar o mundo, infelizmente. Então, tem muitas coisas acontecendo e a gente está tratando isso com a maior seriedade que eles podem imaginar na face da Terra. E a gente está trabalhando hoje, né, ainda, e acredito até o final do dia a gente tem uma resposta para isso, entendeu, Moisés? Então aguarda um pouquinho, a gente ainda tem um tempo aí para poder enviar para a Receita, que a gente vai soltar até segunda-feira alguma coisa para que vocês façam a declaração de acordo e fidedigna ao informe de rendimento disponibilizado, tá bom? É isso que eu peço a vocês aí, mais um pontinho, tá, gente? Obrigado. Valeu, obrigado, Alexandre. Obrigado, João, pela estreia aqui nos webinários da Real Grandeza. Flávia, que teve à disposição o tempo todo aqui. Janaína, Ana Paula, Carlinhos. Bom, a Real Grandeza agradece a participação de todos e todas. Uma boa tarde.